que sim. Sejam bem-vindos a mais uma aula de língua portuguesa. Vou falar da função metalinguística da linguagem. Este conteúdo se encontra lá na página 60 da apostila de vocês, ok? Então vamos aí dar início a mais uma aula. Então vamos lá. No contexto de funções da linguagem, temos a função metalinguística, que pode ser identificada pela presença de metalinguagem como recurso linguístico. Por definição, vemos que a função metalinguística ocorre quando um determinado texto faz referência à sua própria composição. É um texto falando do próprio texto, do assunto do próprio texto, ou seja, quando uma mensagem, ou melhor, quando o conteúdo de uma mensagem coincide com a linguagem utilizada naquele contexto. Antes de apresentar os exemplos dessa função da linguagem, eu quero deixar mais um conceito para ser anotado. É que a função metalinguística é marcada por uma linguagem que o código comunicativo é utilizado para ser explicado. Por essa razão, temos como elemento da comunicação o próprio código, o código comunicativo presente no texto. Nesse caso, temos algo falando sobre si mesmo. Por exemplo, os dicionários. Os dicionários que utilizam a palavra para se explicar a própria palavra, seja que o código falando do próprio código. Os livros de gramática, escritos em língua portuguesa que falam sobre a língua portuguesa. Poemas, crônicas, filmes, músicas em diversos meios de comunicação, em diversos gêneros textuais, a função da linguagem metalinguística está presente. Especificamente nos dicionários, a função metalinguística completa. Nele é como recorremos ao significado de uma palavra e encontrar a sua origem, a sua classificação gramatical e assim por diante. Veja o exemplo com palavra e seu significado posterior. Olha só, o dicionário online de português traz a seguinte definição. A princípio, classifica palavra como substantivo feminino. E a primeira definição aponta: unidade da língua escrita, situada entre dois espaços em branco ou entre espaço em branco e sinal de pontuação. Ainda há outra definição: unidade pertencente a uma das grandes classes gramaticais, como substantivo, verbo, adjetivo, etc., e assim por diante. A outra definição, também no contexto de gramática, explicitando a definição de palavra como uma palavra da língua portuguesa, ok? Percebe o código falando sobre o próprio código? Vocês percebem isso? Então, é importante uma observação aqui, que não só quando há definições da língua portuguesa, como dicionário, palavra, língua, que existe a função da metalinguagem. Precisamos pensar na função metalinguística como a própria definição de conceito da língua portuguesa, seja ela qual for. Isso quer dizer que todas as palavras presentes no dicionário, todos os conteúdos presentes em um livro de gramática são composições da língua portuguesa, explicadas pela própria língua portuguesa. Então, independentemente de qual é o conteúdo ou de qual é a palavra pesquisada no dicionário, esses contextos caracterizam a função que estamos discutindo aqui nessa aula. Um outro exemplo de metalinguagem está numa crônica belíssima de Machado de Assis, chamado O Nascimento da Crônica. Acompanhe aqui comigo a leitura dessa crônica. Então vamos lá. O Nascimento da Crônica. Não posso dizer positivamente em que ano nasceu a crônica, mas há toda probabilidade de crer que foi coetânea das primeiras duas vizinhas. Essas vizinhas, entre o jantar e a merenda, sentaram-se à porta para debicar os sucessos do dia a dia. Provavelmente começaram a lastimar-se do calor. Um dia que não pudera comer ao jantar, outra que tinha a camisa mais ensopado, que as ervas que comera. Passar das ervas as plantações do morador fronteiro e logo as tropélias amatórias do Tito morador, e ao resto era a coisa mais fácil, natural e possível do mundo. Eis a origem da crônica, Machado de Assis. Vejam só,
Os aspectos cotidianos contados na crônica são utilizados para explicar lá dentro de uma mesma crônica. Machado de Assis utiliza, então, a metalinguagem para explicar esse gênero textual dentro do próprio gênero. É o texto explicando o próprio texto. Ok? Então, gente, eu espero que vocês tenham entendido o que é metalinguagem, espero que esse conteúdo tenha ficado claro. Um grande abraço, nós nos vemos na próxima aula. Até mais.